Amados, aceite a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma palavra de reflexão para os nossos corações, para fortalecimento de Deus dentro de nós. E vamos ler aqui um texto no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao versículo 18 em diante. O tema diz assim: Jesus comissiona os discípulos. Versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhe em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que a tinham visto já ressuscitado. E Jesus lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome lhes expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amados, estamos diante desta palavra, uma palavra que Deus gerou no meu coração para estar falando aqui, neste momento, para nós estarmos refletindo e estarmos vendo a obrigação de que nós temos para com Deus e para com o nosso próximo. Uma palavra santa, viva e eficaz, palavra que move nossos corações, até porque quando o Senhor comissiona os discípulos a ir pregar o Evangelho de Deus, não foram só para aqueles discípulos naquele instante, mas isto também chega até nós, que também temos a mesma obrigação de levar a palavra, o Evangelho do Senhor aos cativos, para que se cumpra não só na vida daquele povo naquela época, de Jesus Cristo, mas também se cumpre em nossas vidas, porque quando Jesus ele inicia o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele entra dentro de uma sinagoga, ele toma os rolos num dia de sabate, ele toma o rolo da palavra do Senhor, e quando ele lê, ele abre e se dá no livro de Isaías, capítulo 53, que ele fala que sobre o ano aceitável do Senhor, que o Espírito de Deus estava sobre ele, que o ungiu para pregar as boas novas, e ali ele dizia que se cumpria naquele momento a palavra do Senhor. E houve um reboliço muito grande, porque o povo naquela época acreditavam que somente o Messias poderia ler aquela palavra e alegar que ali estava se cumprindo a palavra do Senhor naquele texto que foi lido até então por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, como não era conhecido, era um plebeu, ou nazareno, pobre, nascido numa tribo, num lugar pequeno, filho de José, filho de Maria. Então, eles entendiam que Jesus não era o Messias, mas depois ele provou que ele era realmente o Messias. Então, esta palavra que, na questão de ser ungido, ele ter sido ungido e ele transferir para nós esta unção de evangelismo, isso perdura para nossas vidas, ou seja, está ativo. Nós temos que usar, temos que trabalhar e usar esta autoridade que o Senhor nos deu para levar a palavra santa para as pessoas que estão caídas, desviadas, pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus Cristo. Eu estava meditando um dia desses atrás, que há quem diga que o Brasil é evangelizado porque todo mundo conhece a Jesus, mas não conhece os feitos de Jesus. Então diz, mas quem é que nunca ouviu falar de Jesus? Ouvir falar uma coisa, mas conhecer é outra. E as pessoas precisam não só ouvir falar. Isto não é conhecer a Jesus. Porque tem muitas pessoas que têm o nome de Jesus. Nasceu uma pessoa, eu vou colocar uma criança, nasceu uma criança hoje, eu posso chamar ele de Jesus Pedro da Silva.
Então, ouvir falar esse Jesus humano, físico, muitas pessoas realmente já ouviram falar. Mas o Jesus, o Cristo, o Deus que se esvaziou de si mesmo, deixando a sua glória, descendo para estar conosco, entre nós, se fazendo homem, homem de dores, experimentando, porque a Bíblia no mesmo trecho, no mesmo livro, a lei de Isaías, vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E qual é o valor que nós damos a isso? O Senhor dá uma ordem, ele é ressuscitado, ele apareceu em uma situação, em um quadro que se apresentava de incredulidade, porque Tomé não acreditava que Jesus havia aparecido para os 11. E quando ele já apareceu, já jogando em rosto, jogando já na cara, a incredulidade do homem ali que havia tido uma certa tido uma incredulidade. Um discípulo que teve uma incredulidade. Então vejam, amados, observemos a palavra do Senhor. Eu sei que tem pessoas que estão vendo este vídeo e que conhece a palavra de Deus e sabe a obrigação que nós temos de levar a palavra do Senhor, porque nós acabamos de ler uma ordem que o Senhor deu, portanto, ide e pregai o evangelho, pregai a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E nós temos este compromisso de levar a palavra de Deus, porque na palavra de Deus vai dizer que como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Quantas vezes, amado, você que está ouvindo agora esta palavra, você tanto quis ouvir Deus falar contigo desta maneira: eis que tenho uma obra contigo, eis que vou te enviar. E ouvir essas coisas é muito gostoso, é maravilhoso ouvir esta palavra de Deus falar conosco dessa maneira. Mas e quando Deus quer enviar? Chegou o seu momento, meu irmão. Deus quer te enviar. E Deus quer te enviar, e esta obra começa, sabe onde? Dentro da sua casa. Alguém que precisa de ouvir de Jesus. E você está aí. Deus quer falar, Deus quer te usar para pregar para essa pessoa que está do seu lado. Dentro de 4 paredes, do mesmo quintal. Depois Deus quer te levar você à sua vizinhança. Ser usado por Deus, ser um homem de Deus, a questão não é só porque tem que atravessar fronteiras de territórios, do território nacional para um território internacional. Não. Ser um missionário, ser um pregador da palavra de Deus, ser alguém que respeite a promessa que Deus fez na sua vida, que quando ele disse assim: eis que tem uma obra na tua vida, você ficou todo alegre, todo cheio e recebeu gostosa a profecia na sua vida. Agora chegou o momento e Deus quer te usar para você fazer a obra de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você, tá bom? Que você venha ter este vigor, este desejo, esta chama ardente dentro do seu coração para ganhar almas para Jesus. Não perca esta essência dentro da sua vida. Que Deus venha te iluminar, Deus venha esclarecer, te dar força, sabedoria. Deus venha te dar as ferramentas necessárias para você levar a palavra de Deus. E com toda certeza, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe e que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até uma próxima. Ah, não se esqueçam, hein? Olha aqui, ó. Tá vendo? Se inscrevam, compartilhem, ative este sininho aqui no cantinho. Compartilhe. Ajuda nós aí, querida. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em breve, ainda por enquanto eu não tenho condições, mas em breve vamos estar fazendo as lives ao vivo. Só que um pouco diferente do que muitas lives que eu vejo. Tá bom? Não que eu sou melhor do que ninguém. Não sou. Mas é apenas para pregar a palavra de Deus e passar o que Deus... Um culto. Esse será praticamente um culto. De pelo menos 1 hora para pregar, cantar 1 ou 2 hinos, ou um hino só, orar por revelação e
fazer o que Deus nos colocar em nossos corações. Mas nós precisamos que você se inscreva. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.